E aí, pessoal, vocês também? Espero que sim. E eu já tenho um recadinho muito massa para vocês. Na verdade, dois recados. O primeiro e o mais que chama mais atenção, né? É que o nome do canal mudou. Antes era Maria no Mundo Java e agora virou Tecnosfera. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o porquê dessa mudança. Quando eu comecei o canal, eu estava muito ansiosa para começar o canal. Eu estava no momento da minha carreira em que eu não estava trabalhando efetivamente com Java, né? Eu não trabalhava efetivamente com a linguagem, embora fosse na área de tecnologia. E, assim, para quem me conhece, já me acompanha um pouquinho aqui no canal, sabe que eu sou apaixonada por Java, que eu gosto muito de trabalhar com a linguagem. E ficar longe da linguagem, não trabalhar, não fazer projetos, isso estava me causando uma certa ansiedade. E aí eu queria muito começar o canal, eu queria muito trazer conteúdo para vocês. E eu fiquei pensando, caramba, que nome eu dou pro canal, que nome eu dou pro canal, e não vinha coisas criativas. E eu pensei assim, Maria no Mundo Java. Só que esse nome já tinha sido alvo de discussão, porque todo mundo sabe que quando o dev evolui, a tendência é que ele trabalhe com outras tecnologias. E isso já está acontecendo comigo. Hoje eu já mexo um pouco com Docker, já mexo um pouco com C Sharp, já mexo com outras linguagens. Então, eu senti a necessidade de estar mudando o nome do canal, pesquisando, né, algumas ideias, cheguei na ideia de Tecnosfera, porque remete a tudo que foi criado pelo ser humano, inclusive a tecnologia, e aí eu posso trazer e abordar outros conteúdos para vocês, quando eu criar uma maior maturidade, por exemplo, com Docker, Angular, TypeScript, eu posso estar trazendo esse conteúdo aqui. Eu posso estar também trazendo um quadro no canal que eu acho que vai ser muito legal, que é conversando sobre o código limpo, né? Trazendo trechos ali do código limpo, discutindo com vocês, fazendo códigos em cima ali do que foi discutido no capítulo, o que seria bom, o que não seria bom fazer. Então, assim, houve a necessidade de expandir o sentido do nome do canal e por isso a mudança. O primeiro recado é esse, a mudança do nome. O segundo recado, gente, e aí já é uma coisa mais pessoal, tá bom? É uma coisa de vivência mesmo. Aqui é um segundo módulo voltado para juninhos e juninhas. Mas assim, os plenos, os sênios que estiverem assistindo isso, por favor, sejam o pleno e o sênio que vocês tiveram ou quiseram ter quando vocês começaram na carreira. Porque eu tô vendo muita gente boa aí desistindo da área por causa de pessoas ruins. E quando eu digo pessoas ruins, não entendam que são profissionais ruins, mas pessoas mesmo, né, na sua íntegra, ruins, que faz da vida do júnior uma coisa horrível, uma experiência muito ruim, que faz com que o cara desista. O cara passou ali, se foi um curso de ADS, 2 anos e meio, se foi um curso de engenharia, 4 anos, mas ele tem uma experiência tão traumática com seu pleno, com seu sênior, que ele começa a se sentir assim, um inútil, tipo, isso aqui não é pra mim, eu não consigo, eu sou burro. Então, assim, por favor, se puderem, eu agradeço muito de coração e acredito que muitas outras pessoas também agradecerão. Sejam pleno e o sênior que vocês gostariam de ter ou que vocês tiveram quando vocês começaram. E acredite, vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Porque são pessoas que daqui a 2, 3, 4 anos também serão plenos e sêniors. E são pessoas que vão seguir os seus passos. Tipo assim, eu tive um bom pleno, eu tive um bom sênior, então por que não ser? E acredite que ser um bom pleno e um bom sênior não gera concorrência, gera admiração, geram pessoas que vão te levar para a vida, que vão citar seu nome em uma roda de oportunidades. Então, assim, não fique com medo de, vou treinar bem o júnior e amanhã ele vai me substituir. Se você é uma pessoa boa, se você é um dev bom, não vai faltar emprego. Aquele próprio júnior ali que você treinou e que se tornou um cara bom no futuro,
Pode ser o cara que vai trazer uma nova oportunidade ainda melhor e maior para você em algum momento. Sim, tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: ninguém aqui é eterno, tá todo mundo aqui de passagem. E só existe uma forma da gente ser eterno, que é vivendo através do outro. E quando é que você se eterniza, né, através do outro? É quando você deixa boas memórias. É quando o outro grava você nele, né? Por uma coisa boa que você fez, pela diferença que foi na vida dele. Então, assim, você se perpetua na história através do próximo. Você pode se perpetuar também através de uma forma ruim. Mas assim, se você quer ser lembrado para a eternidade, você prefere ser lembrado como aquela pessoa que fez a diferença, bacana, que ajudou o seu próximo, que se hoje, sei lá, aquela comunidade tem aquele marco, é porque teve a sua participação ali, você prefere ser lembrado como aquela pessoa escrota, que ninguém suporta, que causa burnout nas pessoas. Então, assim, acho que vale a pena refletir. De recados, são esses dois. E, sem mais enrolação, bora pra aula. E sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de PO, ou Programação Orientada a Objeto. E esse é um dos módulos mais importantes quando estamos falando de uma linguagem orientada a objeto. E no caso, o nosso querido Java é orientado a objeto. Talvez você já tenha escutado isso, né? Que Java é uma linguagem orientada a objeto. Mas o que isso quer dizer exatamente? Bom, basicamente PO é uma forma de organizar e estruturar o nosso código, pensando em coisas do mundo real. A gente modela tudo com classes e objetos, como se cada parte do nosso sistema fosse ali um serzinho, com suas próprias características e seus próprios comportamentos. E para começar com o pé direito, nós vamos entender os 4 pilares do PO, que vão aparecer bastante nas próximas aulas, sendo eles encapsulamento, polimorfismo, abstração e herança. Mas calma, calma. Hoje a gente só vai focar nos conceitos básicos, que são o que é uma classe, o que é um objeto, o que são atributos e o que são métodos. Para deixar tudo muito mais claro, a gente vai criar juntinho aqui uma classe chamada carro. E esse carro vai ter atributos como modelo, cor, ano, e também vai ter seus comportamentos como ligar, desligar, acelerar. E para reforçar o conhecimento aqui, a gente também vai fazer uma classe chamada pessoa. E essa classe vai ter atributos como nome, idade e ações como falar, andar, dormir, enfim. No finalzinho da aula eu vou deixar um desafio rápido e prático para vocês exercitarem e validar o conhecimento para ver se realmente fixou esse conteúdo aqui dessa aula. Mas antes da gente ir pro código, eu pedir, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas que também estão nesse processo aí de aprender Java, ou estou começando no mundo da programação, não sabem muito bem por onde começar, não sabem que linguagem escolher. Além de ajudar muito o canal, ajuda a chegar em outras pessoas que também estão começando aí, né, nossos passinhos de júnior para júnior. Então, sem demora, vamos aqui para nossa IDE, vamos fazer a nossa classe e explicar o conteúdo. Estamos aqui já na nossa IDE, vamos continuar usando o IntelliJ, tá? Recomendo muito. Já usei bastante o Eclipse, mas o IntelliJ é uma ferramenta que traz mais recursos. Eu vou criar aqui um pacote de aula 1. E nela eu vou criar a nossa classe mãe, ou nossa classe pai, chamada carro. E aí o nosso carro tinha o que, né? Tinha private int ano, private string placa, private string cor. Deixa eu ver se nosso carro tinha mais alguma coisa. Não, de atributos só tinham esses 3. Beleza. Então, assim, gente, só para ficar definitivamente claro. Atributo é tudo aquilo
que a sua classe tem de característica. Então, a cor é uma característica, a placa é uma característica, o ano é uma característica. Se fosse uma pessoa, por exemplo, poderia ser o cabelo, poderia ser a cor dos olhos, poderia ser o comprimento do cabelo, o nome, a data de nascimento. Se alguém chegar e perguntar assim, quais são as características de Maria? Poxa, Maria tem o cabelo preto, cacheado, os olhos castanhos. Então, assim, tudo isso aqui que eu falei são atributos, são características da pessoa Maria. Então, entendam, quando falamos de atributo, estamos falando de características. Agora, nós vamos para os métodos. E o que nos remete a método? Quando falamos em método, remete a ações, a processamento, a uma coisa que vai chegar de uma forma e vai sair de outra. Então, por exemplo, acelerar. Vamos ter aqui um public void acelerar. E aí vamos colocar aqui um exemplo bem simples, só para não ficar vazio. Acelerando. Então, o nosso carro consegue fazer essa ação de acelerar, de sair de um estado e ir para outro. Vamos fazer aqui também a nossa outra função, que é desacelerando. Lá a gente botou freando, mas aqui a IDE já me sugeriu, então eu só vou dar um tab para completar. E mais uma açãozinha aqui, public void, e se eu não me engano foi, deixa eu ver, frear. Pronto, freando. Então percebam como ficou claro e ficou simples de entender. Nossa classe tem atributos, que são as características, placa, cor, ano, e tem métodos, tem funções, que são as ações. Acelerar, desacelerar, frear. E agora, eu vou colocar aqui getters e setters. Eu não vou muito me aprofundar aqui nesse momento, porque a gente vai ter uma aula para falar só sobre getters e setters e suas utilizações. Mas entendam que getter e setter serve para que a gente possa usar esses atributos aqui fora da nossa classe original. Então, getter é de pegar, vamos supor que eu tenho um valor aqui em placa, 00000. Eu quero ver esse valor dessa placa de uma determinada instância em uma outra classe. Eu consigo dar um getter placa e conseguir visualizar, né, esse valor. E setter é de imputar um valor, de mudar o valor daquela placa, de dar um valor àquele atributo. Não vou me aprofundar muito, vou dar aqui um Alt e Insert, e aqui a IDE já gera para mim. Mas não se preocupem quanto a isso, vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Beleza? Pronto, temos aqui a nossa classe carro, e ela vai servir de modelo para que a gente gere instâncias dela e façamos nosso carro da forma que a gente bem entender. Então eu vou criar aqui um main carro. Eu poderia usar aquele main que já está ali embaixo, mas eu vou deixar dentro do próprio pacote, tá bom? Aqui eu vou chamar o método main, porque, como a gente já viu no módulo passado, o main é o ponto de partida ali do código, né? A gente precisa de um main, nesse caso aqui, que é tudo no console, para estar rodando o nosso código. A IDE já me sugeriu ali chamar a classe carro com o nome de carro igual. Quando eu faço esse igual em new, é aí que está o pulo do gato. É aí que a gente está criando uma nova instância daquela classe. É aí que a gente está criando o nosso objeto. Esse new carro é a criação efetivamente do nosso objeto. Então eu vou dar um tab aqui já para ele completar. E agora a gente tem uma primeira instância de carro. Então se eu vim aqui com carro minúsculo, que é o nome que a gente deu aqui, a gente poderia dar qualquer nome. Eu poderia botar aqui carro veloz, sei lá, para não ficar confuso, carro, e a gente não saber de que carro a gente está falando efetivamente. Se eu der um carro veloz aqui,
e der um ponto, eu vou colocar aqui setter ano. E ele já até me sugeriu um ano ali, mas eu vou botar aqui 2000. Deixa eu só verificar uma coisa aqui na nossa classe carro. Tá, eu botei int mesmo. Pensei que eu tinha colocado um outro tipo de dado. E agora eu vou colocar um outro atributo para o nosso carro veloz. Vamos colocar aqui cor, que eu vou usar vermelho. Como a string, só para relembrar, eu sei que vocês estão careca de saber, mas string entre aspas duplas, tá bom? Eu declarei lá no nosso carro string, então na hora que eu for setar um valor aqui, tem que ser uma string também. E carro veloz ponto placa. A nossa placa lá eu botei uma string. Por quê? Porque a gente sabe que placa de carro tem letras e tem números. Então eu também coloquei uma string. Ai, desculpa, eu botei getter aqui, mas é setter. Pronto. Nosso carro veloz já tem os seus próprios atributos. Ano, cor, placa. Feito, setado aqui os nossos valores, vamos agora imprimir, né, os valores do nosso novo carro. A gente comprou um carro, escolheu lá o ano, a cor, a placa, agora a gente quer ver isso em algum lugar. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um sort. A gente pode colocar aqui, ó. Esse é o meu novo carro. 2 pontos. Vou colocar aqui. Ano. Posso até colocar já junto aqui, 2 pontos. Ano. E agora eu dou o mais. Carro veloz, get ano. Concatena aqui. Com placa, você vê que a IDE já ajuda muito, né? Ela sugere várias coisas, a ideia é essa mesma, então eu só vou usar o autocompletar. Concateno, cor. Pronto. Se eu rodar agora aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui no meu console. Esse é o meu novo carro, ano 2000, placa, essa placa aqui, e cor vermelha. Tá, beleza, eu criei uma instância daquela classe. Criei um objeto, mas se eu quiser criar outro, como é que faz? Boa pergunta. Lembra que a gente lá em cima colocou carro? Lembrando que esse carro com C maiúsculo faz referência à classe. Demos o nome para o nosso carro ali, um nome personalizado. E fizemos a atribuição com o new carro. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui embaixo. Carro de Maria, já que a ideia é que eu aceito. De Maria, new carro. Pronto. Olha lá. Criamos uma nova instância. Criamos agora o carro de Maria. E o carro de Maria vai ser bem novinho, tá? Desse ano, o carro do ano. Vai ser rosa. Quem vê essa até pensa, né? E vai ter a placa aqui com as minhas iniciais e mais uma sequência de números. Meu carro é todo personalizado. Gente, no resumo do resumo, é isso. Isso aqui é uma classe. Deixa eu só ver se o OBS tá gravando, porque me deu um estalo aqui. Tá gravando. Isso aqui é a classe que vai fornecer os atributos e os métodos. E isso aqui são as instâncias individualmente, onde cada instância pode usar atributos e métodos da sua classe. E cada uma tem o seu jeitinho. Cada uma pode ser setada por valores específicos. Então, beleza. Eu acho que esse exemplo aqui deu para entender. Eu vou fazer só mais um exemplo rápido, que agora é com pessoa. Então vamos lá. Agora eu vou ser mais rápida, tá bom, gente? Porque a gente já fez um exemplo bem mastigadinho ali, bem passo a passo.
Então, pessoa tem nome. Pessoa tem sobrenome. Pessoa tem idade. E pessoa tem altura. Vamos falar agora sobre métodos. Public void andar. Public void dormir. E public void acordar. Pronto. Gente, um detalhe super importante. Eu falei aqui dos atributos, mas acabei não falando dos métodos. Então, bora voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar um passo atrás aqui em carro e vamos falar dos métodos. Percebam que esses métodos aqui já tem ali na sua essência, né, valores definidos, acelerando, freando e desacelerando. Eu vou fazer esse aqui já com os métodos passados definidos, e em pessoas eu vou fazer diferente, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso main, vamos colocar aqui, ó. Carro veloz, acelerar. Carro veloz, desacelerar. E carro veloz, frear. Se a gente voltar aqui e imprimir novamente, percebam, esse é o seu novo carro de ano 2000, placa e cor vermelha. E aqui tem o que o carro faz. O carro está acelerando, o carro está desacelerando e o carro está freando. Mas a gente não personalizou aqui os métodos como a gente fez com os atributos, né? Ele já veio ali padrão da classe mãe. Mas vamos fazer diferente. Aqui em pessoa, string andando, vamos fazer a mesma coisa aqui para string dormir, e vamos fazer o mesmo para string acordar. No caso, string acordar, public void acordar. É que às vezes meu pensamento, ele compacta tudo assim, sabe? Pula etapas no processo da fala. Mas bora lá. Então percebam, a questão dos atributos continua a mesma coisa. A gente vai chegar aqui, vai dar um alt insert, getter e setter, tal e tal, e vamos conseguir setar e vamos conseguir pegar valores do nosso atributo, assim como lá em carro. Mas pessoa, os métodos estão um pouco diferentes, né? Tá chegando uma coisa ali por parâmetro. Então, como será que isso fica lá no nosso main? Então, bora fazer aqui um main pessoa. Pessoal, aqui pro main pessoa, nossa, quanta pessoa, eu não vou mastigar tanto não, tá? Porque a gente já falou bastante dos conceitos. E agora eu vou setar ações específicas para Maria, que é P1, acordar. E eu vou dizer que acorda às 6 horas. P1 ponto. Andar. Eu vou dizer que ela anda rápido. P1 ponto. Eu vou dizer que ela dorme às 21.
E, gente, quando eu falo esse P1 ponto, carro ponto, e aí aparece todas aquelas opções ali que estão visíveis, públicas, ou tem seus getters e setters, né? Dentro da classe de origem, isso se chama notação ponto. Eu posso falar disso em uma próxima aula, para essa aula não ficar muito extensa. Agora eu vou rodar aqui o nosso código. Percebam que eu não coloquei aqui, né, os nossos atributos dentro de um System.out.println. Por isso eles não foram impressos. Mas nos métodos pessoa, dentro do próprio método, ele já tem um Sysout.println. Por isso que quando eu rodei o nosso código lá na main, a impressão já veio. Porque o que foi que aconteceu lá? Eu tenho um parâmetro aqui e no momento que eu chamei o nosso método e passei alguma coisa aqui dentro, é o mesmo que está passando aqui, nesse parâmetro, que por sua vez está sendo concatenado dentro de um Sysout.println. É por isso que a nossa impressão já saiu ali bonitinha. Então, Maria acorda às 6, anda rápido e dorme às 21. Mas eu poderia fazer uma pessoa P2. E para essa pessoa eu não vou setar nenhum atributo, tá bom? Eu só vou setar métodos. E eu poderia dizer que essa pessoa dorme às 23 horas essa pessoa anda devagar quase que não sai. E que essa pessoa ela acorda às 12. E eu vou fazer a impressão novamente aqui, só vou dar um Sysout. Então percebam lá, a pessoa 1, ela acorda às 6, ela anda rápido e ela dorme às 21. A pessoa 2, ela dorme às 23, ela anda devagar e ela acorda às 12. Então, percebam aqui, gente. Os métodos base são os mesmos. Tanto pessoa 1 como pessoa 2 usaram os 3 métodos lá implementados na classe pessoa. Contudo, cada pessoa, cada instância, cada objeto tem o seu jeitinho de se comportar. Uma acorda tarde, outra acorda cedo, uma anda rápido, outra anda devagar. Então essa é a ideia de você criar instâncias a partir de uma determinada classe. É você poder dar autonomia para aquela instância se comportar do jeito que ela necessita, do jeito que sua regra de negócio pede. Gente, para essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado também, não tem problema. Deixa aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Todo esse conteúdo vai estar lá no meu GitHub. A documentação está no Gitbucket. E eu vou deixar o desafio para vocês, que é: crie uma classe animal e dessa classe animal faça instâncias dessa classe animal, onde cada animal se comporte de uma forma, tá bom? Depois deixa aqui nos comentários qual foi o resultado, se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, o que foi que impediu, aonde foi que vocês travaram, e juntos a gente vai resolvendo e vai avançando, beleza? Até a próxima, valeu!